Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, minha gente. Paz, saúde, alegria para você. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e literalmente vem pela manhã. Para você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui pela Marumbi AM de Curitiba. Eu sou o pastor Edson Nogueira, há mais de 20 anos com vocês aqui neste sagrado horário, né? Aqui no nosso altar, pela Rádio Marumbi, falando com os povos, com as pessoas, com as famílias. E já agradecemos a você que já acordou e já ligou o seu rádio ou sintonizou pelas conexões da internet. O importante é que você está conectado com o agir de Deus. Então seja muito bem-vindo a esse mover espiritual. E hoje é segunda-feira, minha gente. É isso mesmo, hein? Segunda-feira, hoje é dia 14 de abril. É isso mesmo, hein? 14 de abril, já estamos chegando aí novamente na metade do mês quase, né? Metade de amanhã, né? Mas hoje é dia 14 de abril e estamos aqui e convidamos você de hoje, segundona, até sexta-feira, neste horário. É das 8h30 às 10 da manhã, cravados aqui, essa 1h30 aqui do Agir de Deus. Temos orações, temos aqui a reflexão da palavra, onde você se alimenta da palavra, onde você fortalece a sua fé, amplia a sua visão espiritual, a atmosfera da fé aumenta, né? A fé ela aumenta, né? Com quem você anda, com quem você fala, o que você ouve, tudo isso ajuda, né? E quem ouve a gente aqui com certeza está crescendo espiritualmente e também sendo abençoado em outras áreas da vida também, que nós cremos na bênção completa, né? A salvação através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus veio justamente para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, e para ter perdão dos pecados tem que haver arrependimento, né? Você se arrepender, você confessar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e se arrepender e pedir perdão dos seus pecados. Jesus perdoa, Jesus restaura, porque Ele conhece o teu coração. O que é o coração? Nosso ser interior, né? Nossas vontades, desejos, pensamentos, né? Tudo Deus sabe, né? Você pode ver uma pessoa e você vai conhecê-la, o exterior dela, mas você não pode avaliar a pessoa pela estética dela. Você tem que entender que é dentro dela, a essência nossa está dentro de nós. E isso, Deus conhece a minha vida e a sua vida. Então seja bem-vindo, você que já conhece a gente aqui pelo rádio ou pessoalmente, ou você que é a primeira vez. Que legal, parabéns para você que está nos ouvindo pela primeira vez. Seja bem-vindo, hein? Seja muito bem-vindo aí, você é muito bem-vindo aqui com a gente. E estamos felizes também, porque hoje, iniciando a semana pelo rádio, o primeiro dia da semana foi ontem, domingão. E ontem, domingão, de manhã, eu fiz uma live, pessoal. Fiz uma live muito bacana. E para quem não assistiu ao vivo, está a gravação lá. O vídeo está lá no canal nosso, no Instagram, exatamente. Então, se você tem Instagram, essa rede social, segue o Agindo Deus lá, pessoal. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. E a live de ontem, que eu fiz domingo pela manhã, já está lá. Então, depois que terminar o programa, se você quiser, vai lá na sua rede social, assista lá o que eu ministrei, foi feita uma oração especial e depois você pode compartilhar aquela live com seus amigos, com seus familiares. E eu disse ontem, para quem estava na live, vou falar agora aqui pelo rádio, né? Quem compartilhar os nossos conteúdos de pregação e de oração pode ter certeza, você está sendo também um evangelista junto com a gente, porque você também está sendo uma pessoa que está compartilhando a palavra que nós ministramos aqui. E aquilo que nós pregamos, eu garanto, em nome de Jesus. Em que sentido que eu garanto? Que nós pregamos o evangelho simples, o verdadeiro, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, sem enrolação, sem invencionismo. É a palavra pura de Deus para abençoar você, a família e quem mais ouvir os ensinamentos e também a oração da fé. E está escrito aqui, quero destacar aqui em 3 João, olha só que interessante, é chamado aqui a terceira epístola universal do apóstolo São João. O verso 1, ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em
todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Que texto sensacional. Aqui fala de todas as bênçãos. A espiritual, a salvação da nossa vida, fala da saúde física e fala também do suprimento financeiro, ou seja, do alimento, da veste, do abrigo, né? Daquilo que todos nós precisamos para o dia a dia. Então eu vou repetir. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então é espiritual, é o físico, é o emocional e também o material. Tava com saudade de estar com vocês aqui ao vivo, né? Semana passada tive um compromisso em Santa Catarina e foi muito produtivo. E eu agradeço a você que nos apoia. Lá fomos também realizar a obra de Deus, né? E foi uma missão muito produtiva, muito frutífera. E a gente agradece demais vocês que apoiam o nosso ministério, seja orando, intercedendo e também sendo um semeador. Muito obrigado a você que realmente faz parte dessa grande obra de evangelização e por isso que a gente está aqui firme na fé até a volta de Jesus. E ele está voltando. Qualquer momento aí vamos ser arrebatados. Nós cremos no arrebatamento, né, da igreja. A gente crê no arrebatamento, claro, né? Estamos no aguardo. Enquanto ele não arrebata, vamos fazer a obra dele, né? Vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos construir, vamos trabalhar. Você termina a sua faculdade, é isso aí, trabalhe. Invista em você, vai à luta, vai à batalha, mas não esqueça de andar e caminhar na presença de Deus. Bom dia, pastor Eva, buenos dias. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo Obrigado. nesta manhã, vocês que estão aí ligadinhos. Que Deus possa manifestar a sabedoria, o poder, a graça, a glória, a unção que só vem dele para as nossas vidas. Que Deus abençoe seus projetos, Deus abençoe o seu trabalho, você que está indo, você que está chegando. Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana e tudo que vamos fazer e realizar para que o nome dele seja louvado e glorificado a cada dia através da nossa vida, através dos nossos projetos que Deus já colocou aí nas suas mãos. Então essa excelência de sabedoria, o Senhor nos chama a ter essa responsabilidade. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazer atento à sabedoria o teu coração e inclinares a ele o teu coração com entendimento. Então você precisa buscar essa sabedoria. Quem sabe você não está conseguindo realizar algumas coisas porque está faltando a oração, está faltando vigiar, está faltando colocar nas mãos de Deus e Ele vai nos livrando, nos guardando, nos protegendo, nos conectando. Então peça essa excelência, essa sabedoria para que Deus possa aí te ajudar. Deus é um Deus de movimento, Deus está continuamente movendo as águas paradas traz doença. Então a água é a palavra, o grande rio, o mar é o mundo. Então Deus, ele lança ali a palavra, a semente nos corações. Então agindo Deus, quem impedirá? É o ministério de movimento, está sempre em movimento. Cada dia é um novo dia, cada dia é uma surpresa nova, porque Deus nos surpreende, Ele nos visita, Ele fala com você. Sabe aquele momento secreto que você fala, hoje eu quero ouvir Deus. Aí você fica em silêncio. E quando você diz, Deus vai falar comigo, você fica em silêncio de novo. Então, o barulho do mundo impede o silêncio de Deus de falar com você. Então, esteja atento ao movimento, ao silêncio, porque é nesses momentos que Deus age, que Deus faz, que Deus fala, que Deus toca. Estamos em movimento, estamos em crescimento a cada dia. Ninguém está pronto, ninguém está 100% perfeito, não. Nós estamos em construção, em movimento. Deus manda você ir para um lado, você vai. Deus manda parar, você para. Deus manda você prosseguir, você prossegue. Então Deus fala sim, Deus fala não, Deus fala pare, Deus fala escute. E é Deus agindo aí nos nossos corações. Por isso precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Sensíveis à voz de Deus. Deus já fala o seu nome, Ele te chama pelo teu nome, Ele conhece o seu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele conhece tudo sobre você. Ele sabe onde Ele deve agir nessas causas. É como aquele pedido que você faz aí no seu projeto de vida em janeiro. Você faz aquela lista, aquele pedido. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou comprar minha casa, esse ano eu vou terminar esse curso, esse ano eu quero mais de Deus, e você faz aquela lista.
Aí Deus pega a nossa lista, pega a nossa agenda e ele muda algumas coisas. Tem coisa que ele deixa por último, tem coisa que ele faz primeiro e ele vai nos surpreendendo, pastor Edson. Às vezes uma resposta que ele te dá abre muitas portas. Uma chave pode abrir outras portas. E no lado ruim também. Se você perdoar uma pessoa que você está magoado, que você está fugindo dela, esse perdão, quando você libera, você vai recebendo o favor de Deus. Aí ele abre outras comportas celestiais, porque o mundo faz isso. Ele quer te oprimir e Deus quer te libertar. Então, quando você libera, até aquela causa que estava travada começa a destravar. Foi Deus? Foi, mas também foi você que tomou uma atitude. Você entrou em movimento de decisão. Você tomou decisões sábias, decisões inteligentes, porque às vezes você faz algo que Deus não mandou você fazer e depois você se arrepende. Quantas e quantas vezes fazemos isso? Porque somos humanos, somos dirigidos por Deus, mas muitas vezes queremos fazer na nossa própria força. E Deus permite, Deus deixa. Tudo isso é crescimento, é aprendizagem com Deus, você vai aprendendo com Ele. E ele age de uma maneira maravilhosa. Então é muito bom estar na dependência dele. Dependa dele para todas as coisas. Exatamente. E quando você falava, me veio aqui Jó, capítulo 42, do 1 ao 5. Aqui uma conversa aqui de Jó. Olha que interessante isso aqui. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que lindo essa declaração aqui, essa resposta que Jó deu a Deus. Que interessante, né? É linda a história de Jó. Eu acredito que os verdadeiros cristãos conhecem o básico da história dele, né? Se não conhece, vale a pena você ler o livro de Jó, que tem 42 capítulos, né? Mas aqui no finalzinho aqui, quando Jó então já havia passado por uma grande luta, uma grande batalha, provação, enfim, passou uma situação difícil, né? Ele só não morreu porque Deus não permitiu, Deus estava com ele, e ele passou tudo aquilo ali. E aí ele estava dizendo, olha, eu reconheço que para ti nada é impossível. Então ele aprendeu que para Deus nada era impossível e que nenhum dos planos de Deus era impedido. Então ele disse, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então os planos que Deus tem para mim, Deus tem para você, não serão impedidos. O importante é você entender. E Jó foi falando, ele disse que tinha coisa que ele era ignorante, não entendia, como todos nós. A gente não sabe tudo, a gente vai aprendendo. Então, quando você não sabe um assunto, você tem uma certa ignorância com relação àquele assunto. Mas quando você vai aprendendo, né, vai estudando, e na caminhada com Deus é a mesma coisa. Você também tem que ter as suas próprias experiências com Deus, é a caminhada da fé. Aí ele diz assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ele ouvia falar e já conhecia Deus, só de ouvir falar. Já estava bom, né? Mas aí ele diz, mas agora não, agora eu te vejo com os meus próprios olhos, agora aprendi. Então é assim, caminhada da fé, caminhar com Deus, né? Vivência com Deus é isso, é diário. Por isso que você tem que ter na caminhada com Deus a fé, persistência, perseverança, resiliência, persistência. Anote essas palavras que eu falei e procura no dicionário o significado para você ver. É importante. Então, a pessoa que começa caminhando com Jesus hoje e fica um ano, e depois de um ano ele já não caminha mais, então ele não perseverou, ele não persistiu. Caminhada com Deus é boa, você caminhar sempre com Ele, porque o nosso destino é o céu. O nosso destino é o céu. Né? Um lugar em que a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá tristeza, né? Não haverá morte, vai ser
a alegria eterna. Então aqui nós estamos se preparando. Então você já pode ter essa alegria que vai ter lá no céu, você já pode ter aqui agora. Através do quê? Da presença de Deus na sua vida. Então existe a presença de Deus. Quando você se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, quando você diz, Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, quando você faz isso, declara isso de coração, o que vai acontecer? Você vai se tornar a habitação de Deus. Então você se torna templo do Espírito Santo. Então ele vai habitar em você. Você vai ter a presença de Deus na sua vida. E isso aí você vai caminhando, vai ouvindo a palavra, vai se alimentando, né? vai crescendo na fé, vai desenvolvendo seus músculos espirituais. Você vai aí trabalhando, inclusive... a gente recebe aqui, não digo todo dia, mas esporadicamente a gente recebe informações boas de pessoas tipo assim, jovens que estão na faixa aí dos seus de 20 a 25 anos. Isso eles mandam em áudio pra gente, às vezes por escrito no WhatsApp, às vezes direct também pelas redes sociais. Então, informando o seguinte, dizendo, pastor, eu cresci, pastor, quando eu tinha 10 aninhos, eu já ouvia com a minha mãe. Outros diziam assim, eu ouvia com a minha avó, o Agindo Deus, porque nós estamos aqui há mais de 20 anos. Então aquele que tinha 10, então ele está com 30. Né? Aquele que tinha 7 aninhos, ele está com 27. Ou seja, então essa galera aí, até os seus 30 anos, muitos cresceram ouvindo a gente pelo rádio com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai. Você está entendendo? Então isso é sensacional. E eu, particularmente, na idade que eu já estou, não uma idade assim... madura, né? Já passou meio século, né? Ou seja, eu também tive essa graça lá no meu passadão. Lá quando eu tinha os meus 6 aninhos, 7, 8, até 10, 12, eu ouvia também, o meu avô ligava no rádio para ouvir a palavra de Deus. Eu era criança, 6, 7 aninhos, mas ele ouvia, eu escutava ali as orações, meu avô orava. A minha mãe depois, eu lembro quando ela comprou o seu primeiro radinho, um radinho, ela botava em cima da geladeira e erguia a antena até no último para pegar bem a rádio, né? No interior do Paraná. E ela ligava, né? E a gente ouvia, eu escutava ali, brincando ali de carrinho, de brinquedinho, com os meus 10 anos ali, mas ela escutava, né? Quer dizer, e Deus certamente estava falando, esse aí, um dia ele vai falar essa história lá no futuro. E aqui estou falando para vocês. Isso é sensacional. Isso é caminhar com Deus, é a fé, é a caminhada com Deus, é a experiência com Deus, é uma vida diária caminhando com Jesus. E você que faz parte aí desse movimento da época da fita cassete, você que gravava as programações, você sabe o que estamos falando. Então essa geração não conhece esse tempo bom que nós vivemos, que nós passamos, não é verdade? Muitas vezes você gravou aí o seu almoço de domingo e depois você escutou com eles e foi aquela festa. Quem não viveu isso não sabe que perdeu. E perdeu coisas boas também, então você pode resgatar esses valores, resgatando esses valores, passando para os seus ouvintes aí essas coisas boas da sua vida, da sua família, as suas experiências boas, quantas batalhas você venceu, quantas guerras você venceu, porque Deus era com você. Deus estava na casa, Deus se fazia presente ali, o movimento acontecia e pode continuar acontecendo sim, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Não fica dizendo então na minha época, na minha fase, tudo era bom. Não, continua sendo bom, Deus continua vivo, poderoso, grandioso, maravilhoso, Deus forte, Ele salva, Ele cura, Ele renova. Então não exclua, inclua. Inclua os seus filhos na mesa, inclua os seus filhos na conversa, inclua as suas crianças para ouvir os depoimentos, os testemunhos, dá glória a Deus, dá graças a Deus. Então você está na melhor época da sua vida, na melhor fase da sua vida, na melhor geração da sua vida. Parece que é difícil? Não é que é difícil, é que você não se preparou para esse momento. Então se prepare. Se prepare para esse tempo, se prepare para esse movimento, seja flexível, entenda melhor as pessoas, não queira que ela pense o que você pense, mas pense como Deus pensa. Porque Deus não é um Deus de confusão, fale como Deus fala, porque Ele age, Ele opera, Ele quebra corações endurecidos, Ele faz o novo acontecendo, sim, dia após dia, Ele realiza o sobrenatural nas nossas vidas. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor que faz, tanto o querer como o efetuar.
Então não acho que você é o bom. Bom é Deus, Ele é bom todo dia, toda hora, todos os momentos da nossa vida. Nós estamos aprendendo com as nossas crianças, nós estamos aprendendo com os nossos filhos, nós estamos aprendendo a continuar falando desse Deus, cuidando do nosso testemunho, cuidando do nosso depoimento, isso mesmo. Porque as crianças escutam. Os jovens, eles visualizam, eles olham tudo que você faz. Eles estão de olho em você. Eles estão vendo tudo. Então, você é um testemunho. Você está dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. E aquilo que não fez, espera com paciência no Senhor. E Ele vai responder aí as suas perguntas na hora dele. Eclesiastes 3 diz que é tudo no tempo dele. Exatamente. E hoje é tempo de provisão, hoje é tempo de salvação, hoje é tempo de alegria. Hoje, aproveita o hoje. Aprenda isso. Viva um dia de cada vez. E hoje é dia do agir de Deus na sua vida. Hoje é dia de você agradecer, de você celebrar. E é importante porque estamos num momento no cristianismo, é muito importante esse período, né? Assim, de Páscoa, tipo esse período tão maravilhoso. Por quê? Porque há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, o que aconteceu? A morte de Jesus. Olha que interessante. E foi através desse sacrifício. Ele levou sobre si os nossos pecados, doenças, enfermidades, tudo que você pensa de ruim, de mal, ele levou sobre si. Os pecados, que é aquele que nos afasta de Deus. Ele levou sobre si. Mas ele morreu, foi sepultado, mas a gente sabe a história. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou, ele está à direita do Pai, ele intercede por nós. Ou seja, então nós temos que valorizar isso, né? Valorizar a morte, a ressurreição de Jesus, o poder da ressurreição. E há uma unção, há um poder, porque a unção é onde manifesta o poder de Deus. Os milagres, as maravilhas. Lembra certa ocasião, Jesus estava ensinando, né? E de repente alguém disse assim, nossa, mas como ele fala com autoridade, como ele explica diferente, né? Como a gente sente algo diferente. Então ele, o que? Autoridade, poder e a unção. Jesus tinha ali a unção do Espírito Santo, né? Ele foi revestido. Jesus ali quando ele no dia do batismo dele nas águas no Jordão, lá com seus 30 anos de idade, ele se batiza e ali tem aquele momento interessante que Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em me comprazo, né? Então ele recebe ali o Espírito Santo numa forma de corpórea de uma pomba, né? Então você veja bem, ele recebe o Espírito Santo e ali o ministério dele então se torna o quê? Público. Até então, até os 30 anos, quando ele tinha 12, ele foi encontrado no templo, naquela história que eles iam adorar a Deus no templo, lá em Jerusalém, e a família dele foi para lá também. E de repente a família volta para casa e Jesus ficou no meio dos doutores, dos entendidos da lei lá, e ele ficou dando uma aula lá, ensinando a galera, né? E os pais no meio do caminho, de repente, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus não está com a gente, vamos voltar. Quando eles voltam, Jesus estava no meio ali do pessoal, os entendidos da lei lá, ensinando ali, dando um show de ensinamento ali, né? E então eu quero usar essa história, né? Não esqueça Jesus, né? Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus está aqui agora. O bom disso é que Jesus, no ministério terreno dele, que ele fez por um período, ele dependia de localizar de um lugar para o outro, não é? Hoje não. O que acontece? Ele está aqui com a gente no estúdio, ele está aí na sua casa, aí no seu escritório, onde você está nos ouvindo, assistindo, vendo. Então ele está conosco, ele está em todos os lugares. Deus está no controle de todas as coisas. Então essa palavra nossa de hoje, para iniciar essa semana, é dizer, caminhe com Jesus, fique firme na fé, certo? E invista na sua vida espiritual e lembre-se, Jesus venceu a morte, ele venceu tudo, ele é o nosso vencedor. E em Jesus Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. E eu fecho esse bloco aqui repetindo 3 João, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então a gente vê que está bem claro, que está claro que Deus quer que os seus filhos prosperem em todas as áreas da sua vida. Que você cresça espiritualmente, que você não se esfrie na fé de jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque uma coisa, gente, que nós temos que entender nesse tempo do fim é justamente
a questão da nossa permanência em Cristo. O que vai valer é o teu final, e nem tanto o começo e o meio, o final. Como eu vou terminar essa vida? Você está entendendo? Então tem que estar firmado em Cristo. E não tem outro caminho. Não tem outra maneira da pessoa ser verdadeiramente feliz por dentro. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz que vem através de Cristo. É só através de Jesus. É só através de Jesus. E Jesus não é uma religião. Jesus não é um CNPJ de uma instituição religiosa. Não, nada disso. O CNPJ existe porque é necessário estar legalizado no país específico. Mas Jesus é Deus, é a presença de Deus. Então você precisa ter essas experiências. Então invista na sua vida espiritual, desenvolva, seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus, seja uma bênção a começar dentro da tua casa. Sabe onde você tem que ser mais bênção? É dentro da sua casa, no seu lar. Que você transmita paz no seu lar. Que você possa ser aquela pessoa que na sua casa, se um monte de gente não está se entendendo, mas que você seja a pessoa que vai apaziguar, que vai acalmar a tempestade, que vai ser aquele conciliador. Aliás, a Bíblia fala, Paulo ensina sobre o ministério da reconciliação. Então o cristão foi chamado para ajudar a reconciliar e não dividir, né? E não trazer confusão, tá certo? Então que o Espírito Santo nos ajude nessa missão para cumprirmos o propósito que Deus tem para nós. Márcio, foi muito bom, você já evangelizou e abril nós vamos ter essa grande colheita de salvação de vidas. Então, dê de presente para Jesus aí uma vida, uma alma. Ele tem te dado tanto, ele tem feito tanto por você, por nós, pela nossa vida. Então, essa é a grande colheita, queridos. O rádio veio para isso, para lançar as redes, para que haja colheita, para que haja salvação, cura, milagres, prodígios, maravilhas, libertação, assim como Deus te libertou, assim como Deus te curou, assim como Deus te restaurou. Deus fez tanta coisa boa na sua vida. Então Deus, ele não tem filhos privilegiados. Ele não quer só aquela meia dúzia de pessoas, não. Ele quer que você multiplique. Ele quer que você lance a semente da paz, a semente da alegria, a semente que restaura, que renova corações. Tem muita gente boa que ainda não conhece Jesus. Tem muitas crianças que ainda não têm esse amor do Pai. Tem muitos jovens que ainda não sabem quem é Deus. E você é responsável. Eu sou responsável por aquelas pessoas que passam na minha vida. E daí, como que está a sua vida espiritual? E aí, como vai você na sua vida espiritual? Você tem que fazer essas perguntas. Você tem que levar essa graça, essa glória, essa presença. Então, que nesse mês, essa semana, você entre em reflexão. Ele salvou você. Ele resgatou você. Ele colocou um novo cântico nos seus lábios. E o que você está fazendo com isso? Está querendo mais, mais, mais. É um eterno insatisfeito como aquela criança, me dá mais? Não. Você tem que se doar e receber. Se doar e receber. Você recebe e esvazia. Aí Deus te enche de novo. Você recebe e esvazia, e Deus te enche de novo. Então, cada processo de Deus na nossa vida, ele vai nos limpando, ele vai nos curando, ele vai nos sarando. E o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? A maior pregação, o maior depoimento é quando você conta o que Deus fez na sua vida. Ó, pastor, eu era endividado, houve cancelamento de dívida. Eu era uma pessoa muito doente, Deus me curou. Eu era uma pessoa infeliz, eu era uma pessoa triste, uma pessoa que andava de um lado para o outro, não tinha contentamento em nada. Hoje a sua família já vê diferença em você. Hoje o seu marido já vê diferença em você. Hoje os seus filhos estão vendo diferença em você, ou você está ainda no mesmo lugar? A mesma pessoa, nem parece que tem Jesus. Deus vem para nos transformar, para nos limpar. Ele vai tirando aquele pensamento de miséria, aquele pensamento de medo, aquele pensamento de medo de tomar decisões. Você quer que os outros decidam por você. Não, é você que decide. A bênção ou a maldição está em Deuteronômio 28. Você escolhe. Você já é bendito ao entrar, bendito ao sair. Mas você escolhe. Você quer a bênção ou você quer a maldição? Você quer as coisas boas ou as coisas ruins? Você quer as boas companhias ou as companhias ruins? Você escolhe o caminho
que vai te levar para o bem ou para o mal. Então Deus nos dá essa direção. Ele deixa você escolher. E quando as pessoas começam a ver a diferença, elas vão querer saber que Deus é esse que fez tudo isso na sua vida. Que Deus é esse. E você vai começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É muito forte, é muito tremendo. Escreve aí, tem salvação na casa, tem libertação na casa, tem cura no altar, tem libertação dos vícios. Tem, queridos. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Ele faz da mulher estéril uma mãe de filhos. Ele arranca você do lamaçal do pecado. Está lá no Salmo 40. Mas você tem que esperar nele, confiar nele, agir nele e por ele. É fazer a pergunta para Deus. Você pergunta para todo mundo e deixa para perguntar para Deus depois. Você toma todas as decisões, mas quando dá tudo errado, aí você vai ver se Deus resolve. Não é antes, é tudo antes. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você diz, Senhor, o Senhor é Salvador, é Senhor da minha vida. Entra nos compartimentos secretos da minha vida, nas decisões mais difíceis que eu não sei tomar. Entra lá. E ele entra. E ele começa a abrir, desfazer, arrancar, libertar. Aquela dor que você tinha passado a semana inteira, pode procurar, ela já sumiu, ela já desapareceu, porque você não ficou dando comida para ela, você já se levantou, se posicionou, você deu ordem, você deu o decreto de cura. Sai em nome de Jesus, não é porque você é bom, mas é porque Deus é bom e você tomou uma atitude, você entrou em movimento, pastora Edson. Então esse mover das águas, ele vem para nos libertar, para nos curar, para nos limpar. E hoje é amanhã de limpeza. Deus está limpando, Deus está limpando, Deus está limpando. Quem sabe a hora que você dormiu ontem, você dormiu mal, mas você já acordou bem, porque o choro pode durar uma noite. Você dormiu chorando e acordou rindo. Está lá no Salmo 30, verso 5, e ele passou pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu coração, e ele foi limpando, limpando. Enquanto você dormia, coisas aconteciam, porque Deus vem e ele nos sara, ele nos cura, ele nos liberta. Então você tem que crer que ele existe. E ele é o Deus das recompensas. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Yes. E é tempo também de um derramar do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre a tua descendência. Em Atos, capítulo 2, o verso 16, 17 e 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então essa promessa já aconteceu, sim, mas pode acontecer na sua vida também no dia de hoje. Você ser cheio do Espírito Santo, você receber o batismo com o Espírito Santo. Jesus é que batiza com o Espírito Santo. Eu já fiz muitos batismos nas águas, já batizei muita gente nas águas, mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ele é o batizador, ele que nos dá esse poder, essa autoridade. Quem sabe, meu querido e minha querida, muita coisa está dando certo para você, mas tem algo que está precisando mais. Pode ser você ser revestido desse poder, o poder do Espírito Santo. E a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, se você ler outro livro que eu recomendo, aliás, eu recomendo a Bíblia inteira, né? Mas o livro de Atos dos Apóstolos, você tem que mergulhar nisso aqui, para você ter essas experiências magníficas com Deus e ser um instrumento de bênçãos de Deus. Tem muita gente que fala de Jesus, mas às vezes está faltando uma ousadia para ser mais ousado. E é ser cheio do Espírito Santo, é ser batizado com o Espírito Santo, é ser renovado espiritualmente. Sabe por quê? Porque Deus quer isso para a tua vida. É debaixo desse poder, desta unção. E nós falamos muito sobre unção, a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a presença e a unção.
A presença é quando você se entrega a Cristo, ele vai estar presente em você. Agora a unção vem para te dar autoridade, te dar ousadia, para ser mais ousado, seja para evangelizar, falar de Jesus, testemunhar e fazer a vontade de Deus. Deus te chamou para isso. Eu estou vendo pelos olhos da fé, olhando aqui, pela filmagem que está sendo filmado aqui, eu estou olhando agora, crendo. Existe muita gente ouvindo e nesse muito tem um grupo de pessoas que são empresários, empreendedores, e Deus vai te usar na sua empresa. Você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai começar a reunir os seus funcionários antes do turno do trabalho e vai fazer uma oração por eles. É isso mesmo. Então você já tem um grupo de pessoas e você é o proprietário, você é o dono. Então eu tenho certeza, Deus vai levantar alguns que estão me ouvindo e vai começar a fazer isso na sua empresa. Você vai ver como vai ser tremendo o agir de Deus. Se tá bom, vai melhorar o agir de Deus aí na sua vida e através de sua vida. Então, quando a gente fala receber o poder, não é apenas para ser um pregador do evangelho, não. É para você ser um bom cristão. Todo cristão tem direito de receber isso aqui. É para todo o povo, servos, servas, homens, jovens, queria para todo mundo. Isso aqui não é só para quem está na linha de frente pregando a palavra, seja pastores, missionário, evangelista, apóstolo, profeta, mestres, né, que ensina a palavra. É para todo o corpo de Cristo, é para todas as pessoas. Isso aqui não é, você não compra com dinheiro. Essa unção, esse poder de Deus, você busca. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo, batismo de fogo, batismo de poder. Se você já é, então por que você não tem orado mais fervorosamente? Continue buscando. Se Deus deu, Ele não vai tirar de você. Você tem que exercer, você tem que usar esse poder que Deus te deu para uso, para a glória de Deus. Entendeu? Então é isso, o revestimento do poder de Deus, ter esse alinhamento espiritual com aquilo que Deus tem para você. É aquilo que eu disse lá no início e vou repetir. O que em 3 João, verso 2, dizendo: amado, quero que te vá bem em todas as coisas, ou seja, espiritual, físico, emocional e também o material. É a bênção completa para todos vocês. E daqui a pouquinho nós vamos entrar em oração, pastor Eva. Tem mais algo a dizer? É isso que nós fazemos aqui todas as manhãs, levando para você essa direção para que você tome decisões. Você precisa tomar decisões. Você precisa seguir a Cristo. Você precisa levar esse manto, essa proteção, essa cobertura do Pai, do Filho, do Espírito Santo para aqueles que estão à sua volta. Você não veio aqui para ouvir e guardar. Ouvir e guardar. Não ouvir, guardar, praticar, lançar a semente, revestir outros, cuidar de outros, ajudar outros como um dia alguém ajudou você. É a grande corrente de fé, de milagres, prodígios, maravilhas. Eu sempre digo para os meus alunos, para as minhas amigas, para aquelas pessoas que nos ouvem, nós lançamos as sementes e eu não vou estar onde você vai estar. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus pode. Então aí onde você está é um campo frutífero, produtivo, tem vidas se conectando com você, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas incríveis, mas muitas vezes você só olha o defeito e você não vê qualidade, mas Deus te reveste para você ver a qualidade dessa pessoa, a qualidade. Jesus olhou para você e ele viu algo bom. Jesus olhou para mim e ele viu algo bom. Eu posso pegar essa menina, essa jovem, eu posso transformá-la numa grande mulher, numa esposa, numa mulher fiel a Deus. Ele pode, ele fez, ele faz, ele fará. Então Deus, ele não fica olhando as suas limitações. Deus, ele não fica olhando o que você faz de errado. Isso é o ser humano que faz. O ser humano faz isso, ele olha a capa suja, a capa ruim. Deus não, ele olha quem você será nas mãos dele já transformado. Ele vê você já dando fruto, produzindo, gerenciando, administrando, governando, fazendo. Ele fala, olha lá vai o meu filho amado, lá vai a minha filha amada, está exercendo aquilo que eu designei para ela fazer.
Lá vai o meu filho amado, caiu de novo, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. É como se fosse uma luta do reino das trevas e o reino da luz. E o inimigo tenta te envergonhar e Deus te levanta de novo. E você cai de novo e o inimigo tenta te envergonhar e Deus te levanta de novo. Ele te levanta na força do Pai. Ele te levanta de novo nessa segunda-feira na força do Filho e na força do Espírito Santo e diz: vai nessa sua força. Nessa sua força que muitas vezes é frágil, é sensível, é fraca, mas para Deus existe um pouquinho de azeite na botija. Para Deus ainda existe um pouquinho de pães e peixes para Ele multiplicar. Para Deus ainda existe o pouco, com Deus é muito. Só precisa de um grão de mostarda. Só precisa de algo pouco, pequeno, para Ele fazer um grande milagre. Deus não fazia milagres com coisas grandes, Ele fazia com coisas poucas e pequenas. Se você se sente pequeno, se você se sente um nada, é esse nada que Ele faz tudo. Se você sente que você não pode nada, porque você pode tudo em Deus que nos fortalece, tá ligado? Amém. Vamos orar então, vamos clamar ao Todo-Poderoso. Me veio à mente, antes da oração, o telefone do céu. Eu aprendi que o telefone do céu é Jeremias 33:3. Clama a mim, clamar a Deus. Clamar, buscar, intensificar. Eu venho falando há muito tempo, mas vou repetir hoje. Estamos vivendo um tempo que você vai precisar intensificar a sua vida de oração. Não ache que você já orou bastante, não fique nesse achismo que você já fez muito. Continue fazendo, continue buscando, continue orando, continue perseverando. E nós vamos orar com você agora. Eu convoco toda a nação brasileira que está em sintonia com a gente agora. Você de norte a sul, leste a oeste, os ouvintes também da Itália, da Espanha, Portugal, você que está nos Estados Unidos, no Japão, você que está no Paraguai, Argentina, no Chile, ou seja, você em qualquer parte do planeta Terra que você está nos ouvindo. Vamos falar com Deus, vamos orar juntos. A gente sempre fala que a gente quer orar com vocês e por vocês. A oração da fé, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz o Senhor. A oração de um justo. E a pastora Eva vai começar essa oração aqui, e eu repito aqui para você, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então clame a Deus em nome de Jesus. Deus manifestará a sua glória. Sim, ó Deus, nesta manhã nós cremos em milagres. Sim, nós cremos no seu toque, no seu agir. E muitas pessoas estão conectadas agora com o coração dividido. Oh, Jesus. Não conseguem tomar decisões, não conseguem olhar para o futuro propício. Nós te pedimos em nome de Jesus que as portas se abram, que os milagres aconteçam, mas que essa pessoa decida andar com Cristo. Decida servir um Deus grande, poderoso, tremendo, que faz, que fez, que fará o impossível. Porque o Senhor já venceu por nós lá naquela cruz e verdadeiramente pelas suas pisaduras fomos sarados, curados e libertos. Aleluia. Porque Deus deu o melhor que Ele tinha, o seu Filho unigênito. Glória a Deus. E porque o Senhor se entregou lá naquela cruz, somos libertos, curados e sarados, mas muitas pessoas ainda não entenderam o processo de Deus na vida de cada um. Pai, vai de encontro a essa dor, vai de encontro a esta necessidade, vai de encontro a este clamor que está na alma, no coração, no espírito, na mente dessa pessoa. Tire esse pensamento de miséria, de cansaço, de doença, arranca pela raiz e que a partir de hoje ela entenda que ela precisa receber a Cristo como seu Senhor, Salvador e Libertador. Pai, que nesse mês haja muitos milagres de salvação na casa. Crianças sejam libertas, jovens sejam restaurados, que andam por um caminho errado e começam a mudar de caminho, de rota, de direção, para a sua luz, para a sua palavra, para o aquebrantamento através da palavra viva, poderosa e eficaz.
Abençoa os nossos agentes de Deus, as nossas colunas, os nossos intercessores, homens e mulheres incansáveis, que já nessa madrugada orou e fez um grande clamor. Por isso, essas pessoas estão ligadas, recebendo o toque do Espírito Santo, agindo e operando. Abençoa poderosamente a Fernanda, abençoa poderosamente a Késia, abençoa poderosamente a Sônia, abençoa poderosamente a Elza, abençoa poderosamente a Maria, o Emerson. Vai de encontro a essa necessidade, a essa dor, a essa enfermidade na vida do João. Arranca, Senhor Jesus, esse espírito de tristeza, de depressão, de agonia. Em nome de Jesus nós declaramos que a Andressa seja abençoada, impactada, transformada dia após dia. Pai, vai de encontro a Cléo, que ela receba as grandezas do Senhor, que a Cássia, meu Deus, seja tocada pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor veio para desfazer as obras do mal. Pai, visita a Valeriana agora, que ela receba milagres, prodígios, maravilhas no seu trabalho. Cubra ela com um manto de glória, de graça e de livramentos. Livra dos vírus, das bactérias, das doenças. Pai, coloca as tuas mãos saradora, curadora e libertadora. Pai, visita os funcionários desse nosso trabalhador que está na empresa, e os seus funcionários estão atentos, trabalhando, produzindo, governando, gerenciando. Em nome de Jesus, Pai, visita agora poderosamente cada um que está ligado na presença do Todo-Poderoso, que parou para ouvir e parou para agradecer. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e cremos que o Senhor está agindo como sempre agiu. Tu és o Deus que agiu no passado, age no presente e continuará agindo sempre. Deus Todo-Poderoso, obrigado por estar aqui nesta manhã, com vida, com saúde, sendo um instrumento nas tuas mãos, Pai. E tu conhece o ouvinte, aquele que está na outra ponta, Senhor, nos ouvindo na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua loja, no seu comércio, outros dentro de um ônibus, no carro, pessoas que estão se locomovendo, estão conectadas com o agir de Deus, Pai. Libera o teu favor sobre cada um deles. Abençoa a vida do Claudinei e da Lucizane lá de Santa Catarina. Abençoa a Maria Lima Brasil. Libera o teu favor sobre a vida do Gease lá em Joinville, Santa Catarina, do Edival e sua esposa aqui em Curitiba, a Ivanilde Gonçalves e família lá de Paranaguá. Libera, Senhor, o teu favor sobre a Lourdes aqui de Curitiba, sobre a Judite, o Edson de Colombo, sobre a Aline lá de Benedito Novo, Santa Catarina, sobre a Maria Auxiliadora lá de Niterói, que está conosco nesta manhã. Também a vida do Nestor, da Edna, o Nestor caminhoneiro, e abençoa também todos os caminhoneiros, ó Pai, protegendo eles, livrando de todo mal, renovando as suas forças, ó Pai. Abençoa a Carmentim também lá em Joinville, que está em sintonia, Wilson Andreoli em Curitiba, a Antônia também, a Antônia Aldileide lá de Biguaçu, Santa Catarina, que está com a gente, tem sido uma coluna na obra. Esteja abençoando e continuando a prosperar a tua filha. Também abençoa a Sueli, lá de Jaguariaíva, no Paraná, Zeferina Ferreira, aqui de Pinhais, da região metropolitana, de Curitiba também. Também a Rita Renilda e família, a Lacordari de Oliveira, do estado de Goiás, de toda a sua casa e a sua família. Também lá de Terra Rica, a Késia, como também Marco Antônio e família em Pinhais. Também a Patrícia e família lá na Itália, e também os seus familiares lá em Santa Catarina, Itapuá. Também o Eliel, lá em Colombo, a Débora Melo em Curitiba, também o Paulo Melo em Curitiba, o Clarence Williams também aqui de Curitiba e família. Abençoa também a Creuza, Senhor, lá de Ipatinga, Minas Gerais, também está conectada com o agir de Deus. A Tânia, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A Silvia Regina, de Campinas. A Catiane Amaral, de Curitiba. Nosso filho Ilquias, lá em BC. Também o Eduardo e a Shirley, lá em Colombo, Senhor. Enfim, tanta gente. Pai. A Marilene, de Santa Catarina. Senhor, libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas, Pai, porque eles nos ouvem, porque eles creem na tua palavra, nos ensinamentos que nós ensinamos aqui, a pregação, as reflexões da palavra, a oração da fé, como também a vida da Roseli, lá de Piraquara. Senhor, libera o teu favor sobre a vida dela, sobre o Nilton também, que é caminhoneiro, que está lá em São Paulo, Senhor, que é o irmão da nossa ouvinte. Proteja ele também, dando saúde
saúde para ele, curando ele das enfermidades, protegendo ele, Senhor. Também abençoa o Marcos Henrique de Curitiba, como também a Marli de São José dos Pinhais e toda a sua casa, Pai. Coloca as tuas mãos para que dê certo o que ela precisa lá do INSS, resolver umas questões e receber aquilo que ela precisa, Pai. Libera o teu favor sobre aqueles que têm causas, protocolo de aposentadoria, um documento na mão, pessoas que precisam de uma solução de algo, Pai, e está travado, não anda, não vai, talvez está faltando um documento, faltando uma assinatura, faltando alguma coisa, Pai, ilumina esse negócio para que dê certo e aquilo que é certo, correto e justo possa acontecer na vida do nosso ouvinte. Abençoa a Ione também da Ótica, abençoa enfim todos os nossos ouvintes, Pai. É impossível falarmos de todos os nomes, Senhor, mas libera o teu favor de cura. Nossa irmã Élida também, repreendemos essa dor de cabeça, essa enfermidade e repreendemos todo ataque do inimigo contra esta pessoa, esta família. Em o nome de Jesus, nós expulsamos todo o mal e seja uma manhã de cura, de libertação, de restauração, de provisão e uma manhã também de um derramar do teu Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo, de avivamento espiritual, de um despertamento espiritual na vida de todos que estão conosco nesta manhã poderosa. Também o Éder lá de Palmeiras, Santa Catarina e todos os seus colegas e amigos de trabalho, Senhor. Oh, Jesus querido, tanta gente linda aqui. A Aline também, Senhor, libera o teu favor sobre ela. Enfim, Senhor, todas as pessoas, até aquela pessoa, Pai, que está pensando, meu Deus, ele não vai falar o meu nome, mas, Senhor, o Senhor sabe de tudo, Senhor. E nós abençoamos todos os ouvintes, de perto e de longe, onde está chegando este momento de intercessão e de orações. Os milagres começam a acontecer agora, em nome de Jesus. Abençoa Daniele Herman e toda a família Herman de Curitiba, Senhor. E oramos por todos aqueles que têm sido investidores nesta obra de evangelização do Agindo Deus. Abençoa cada dizimista, ofertante, o tijolo da fé, o tijolinho da fé. Libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas e que hoje seja um dia de uma grande colheita sobrenatural na vida do povo da fé. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após essa oração se torne um remédio espiritual e haja curas e milagres e maravilhas, tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E peço também, Senhor, aquele milagre maior da salvação, que o Senhor venha perdoar os pecados daqueles que estão se arrependendo hoje, entregando a sua vida para Jesus e escrevendo o nome desta pessoa no livro da vida, para que a partir de hoje, então, ele comece a escrever e viver uma nova história em Cristo Jesus. Amém. Gente querida, tá forte o agir de Deus, lembrando que no próximo domingo, dia 20, domingo de Páscoa, vamos passar o dia todo ali no hotel, vai ter o nosso culto de manhã, às 9h30 da manhã, você é muito bem-vindo a estar conosco, e depois às 15 horas. Se você puder ficar nos dois horários, melhor ainda. Caso não, escolha o melhor horário, dia 20 agora, próximo domingo, dia 20 de abril, né? 20 de abril, às 9h30 da manhã e às 15 horas. Nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Bom, como eu prometi, nesses minutos finais, eu quero passar aqui 2 dicas para você. Eu vou passar durante essa semana 5. Como eu já passei uma ontem, no domingo, nas redes sociais, eu vou passar para você agora de manhã a número 1 e a número 2. E logo à tarde eu vou postar 2 nas redes sociais, você que nos acompanha no Instagram. Tá certo? Primeira coisa, 5 dicas, eu vou dar 2 hoje. Trabalhar com diligência. Olha o que diz. A mão dos que se esforçam chega ao poder. A dos preguiçosos, porém, acaba na escravidão. Está escrito em Provérbios 12, verso 24. Então, a mão dos que se esforçam chega ao poder, vai conquistar. A Bíblia ensina que a riqueza não vem sem esforço. Ser diligente significa trabalhar com excelência, dedicação e compromisso. E se você quer ter vitória financeira, não acontece por acaso, mas é consequência de um trabalho bem feito. Você quer ser abençoado financeiramente? Faça um bom trabalho bem feito, você será recompensado. Segunda dica, ou nossas pérolas de sabedoria: seja um bom administrador ou administradora, né? Primeiro, diz a Bíblia, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16, verso 10. Antes de prosperar, é necessário aprender a administrar bem os recursos que você já tem. Olha só que interessante isso aqui. O desperdício e a falta de planejamento financeiro
impedem o crescimento. Então, a boa gestão dos bens leva à multiplicação. Você vê no milagre que Jesus fez da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Não tinha nada, a não ser 5 pães e 2 peixes. Mas quando Jesus recebe daquele garoto, daquele jovem, daquela pessoa, os 5 pães e 2 peixes, ele agradece ao Pai. E houve a multiplicação e todo mundo comeu do bom e do melhor, né? E ainda sobraram 12 cestos. Então encheu 12 cestos. Para quem tinha só 5 pães, né? E 2 peixes. Então, primeira dica, trabalhar com diligência. E segundo, seja um bom administrador. Que Deus, o Espírito Santo, nos dê sabedoria para trabalhar com diligência e sermos bons administradores e que a bênção de Deus te acompanhe hoje e sempre. Essas são as dicas de hoje e amanhã eu dou mais uma no finalzinho do programa, essas dicas aqui para abençoar você. Considerações finais da pastora Eva e daí é com o menino da técnica, o nosso querido Flávio. Obrigado, Flávio, pela sua participação aí com a gente, muito bom estar com você. E um abraço para todos os ouvintes e amanhã a gente volta, permitindo Deus. Agradecemos aí a participação de todos, está tudo anotadinho aqui, os pedidos, está tudo ligadinho aqui, vamos ouvir os áudios. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe todos nós. Agradecemos a audiência total e divulgue essa participação, divulgue essa programação, divulgue nosso canal do YouTube, divulgue aí e compartilhe esta palavra de hoje que foi forte aos corações e você pode ganhar vidas para Jesus. Exatamente, pastora. O canal do YouTube, gente. Nós estamos fazendo uma campanha aqui para crescer o canal. Uma campanha para crescer o canal. É bola, né? Você que não é inscrito no nosso canal do YouTube, você deve se inscrever lá no canal do YouTube. Por quê? Porque quando chega ali uma programação nova, chega um vídeo novo, você vai receber as notificações. Então, dê o seu like, compartilhe, se inscreva e abençoe aí a obra de Deus, o reino de Deus sendo estabelecido na terra. O diabo ele está se declarando, então você também tem que se declarar, porque Jesus está com você, Jesus está comigo, Jesus está conosco e esse mês de abril tem coisa boa chegando. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Exatamente. E o nosso canal é Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Se você for pesquisar no YouTube, você escreve lá, @ADQI, @ADQI, aquele azinho tortinho, né? Azinho tortinho, um A tortinho. @ADQI, que vai no canal certinho, o canal crente, o canal verdadeiro, o canal oficial. Deus abençoe, amanhã a gente fala mais. Até. Deus abençoe. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.